Olá a todos, mais um vídeo aqui para o canal. Dessa vez, mais um vídeo de ranking. E um ranking que não deixa de ser especial de certa forma. Estamos chegando aos 75 rankings. Ou seja, 3/4 da meta que eu estabeleci de fazer 100 rankings aqui para vocês. Então está sendo uma missão bem prazerosa. Eu estou ouvindo novamente a discografia dos artistas e das bandas que eu estou trazendo aqui para vocês. E nisso eu notei, né, que muitos artistas, muitas bandas, muitos álbuns, aliás, eu fazia muitos anos que não ouvia. Então isso fez eu pensar, né? Quanta coisa a gente tem, às vezes, né, numa coleção, ou mesmo quem não tem uma coleção física, mas ouve música, gosta de ouvir música. Quanta coisa a gente deixa de ouvir, né? Quanta coisa a gente vai deixando para trás e acaba não ouvindo, porque são tantas coisas, né, que a gente não dá conta, né? A vida é muito corrida, os compromissos, o trabalho, enfim. E a gente precisa fazer um esforço, né, para algo que é prazeroso, como a música é para mim, para você que está assistindo. Então a gente tem que tirar um tempo aí para ouvir 1, 2 álbuns por dia, né? Na hora que você estiver no seu lazer. Então fica aí essa dica aí para quem não faz isso e para quem faz, continuar fazendo, né? Porque vale muito a pena. A música traz um conforto, traz uma coisa boa. Você se sente mais aliviado, é uma válvula de escape, é uma coisa que te deixa você mais leve e isso é muito legal. Então, agora, daqui para frente serão mais 25 rankings que vou fazer, né? Não haverá continuidade, já vou dizendo aqui, muita gente diz, tem que continuar depois. Não, serão apenas 100 rankings. Apenas não, né? É muita coisa. Dito isso, né? Quem está tomando contato com o canal, curta aí, quem nunca tinha visto nada aqui do meu conteúdo, dá o seu curtir aí, o seu like, e pode assistir mais de 350 vídeos que já estão disponíveis aqui para vocês. Hoje o ranking é sobre uma banda norte-americana, uma banda formada na década de 70, é uma banda muito clássica, uma banda que fez história, embora ela seja norte-americana. Os dois principais fundadores são dois irmãos nascidos na Holanda, né? Eu estou falando do Van Halen, né? Ou, aqui no Brasil, nós chamamos de Van Halen mesmo, né? Mas, na Holanda, né, é conhecido como Van Halen, né? Porque é assim que se pronuncia o nome da família, né? O sobrenome com o qual foi batizada a banda, né? Até, inclusive, eu vou abrir um parênteses aqui. Certa vez, lá no início da década de 90, eu fui na Galeria do Rock, numa das lojas lá, e eu lembro de chegar na loja e falar, o que você tem aí do Van Halen? Aí o lojista olhou para mim assim com um ar de deboche e falou assim, Van Halen, você quer dizer? Aí, na época, eu não tinha esse conhecimento aí, que na verdade, na Holanda, né, chama-se Van Halen, senão eu teria dito, não, eu estou procurando o Van Halen, né? Aí eu não quis ser mais ainda sarcástico que ele foi comigo, né? Mas esse lojista aí, né, é um cara controverso, né? Não vou citar o nome dele aqui, mas enfim, foi uma coisa que me marcou naquele período aí, quando eu conhecia a Galeria do Rock lá na década de 90. Dito isso, vamos começar tratando aqui dos álbuns, né, do Van Halen. E são 12 álbuns de estúdio, né? São esses que eu vou falar. Não vou falar das coletâneas, não vou falar dos ao vivo, como sempre, né? O 12º eu não tenho na minha coleção. É o Van Halen 3. Ele foi lançado em 1998 com o vocalista Gary Cherone, que é o vocalista da banda Extreme, né? Ali foi quando o Sammy Hagar saiu da banda, eles optaram por essa alternativa de chamar o Gary Cherone.
Além que as composições desse álbum não são boas, na minha opinião, não combinou o estilo do Gary Cherone, o álbum é meio mal produzido, enfim, tudo deu errado. Esse álbum eu não quis comprar, nunca me animei a comprar, então eu não tenho na minha coleção, partindo daquele princípio de que se eu não gostar de pelo menos uma música, eu não compro. Então, o 12º álbum do Van Halen aqui, o último colocado, eu não tenho na minha coleção. O 11º é o A Different Kind of True, de 2012. Justamente o último álbum da banda, lançado, né, em 2012, que foi a volta, né, do David Lee Roth, primeiro vocalista original da banda. E aqui tem músicas legais, mas também tem muitas músicas que deixaram a desejar. Como, por exemplo, o primeiro single desse álbum, Tattoo. É uma música bem genérica mesmo, bem comum. Aqui, para citar algum destaque, eu diria que Big River é uma música interessante, Chinatown, mas enfim, é um álbum que deixa muito a desejar diante da discografia do Van Halen, fica aqui em 11º lugar. O 10º colocado é um álbum da fase clássica da banda, da fase com o David Lee Roth, mas que eu considero o mais fraco daquele período inicial da banda, que é o Diver Down, de 1982. Esse álbum aqui tem, por exemplo, uma versão de Pretty Woman, do Roy Orbison, que eu sinceramente nunca gostei, nunca achei grande coisa. Também tem uma música aqui chamada Rap Trails, totalmente assim, pra mim não diz nada. Enfim, é um disco que não é ruim de todo, né? Senão eu não teria na minha coleção. Mas é um álbum que, da fase clássica do David Lee Roth, é o álbum menos inspirado. Falando mais um pouco do Van Halen, antes de dar continuidade aqui no ranking, o legal, né, do Van Halen, do surgimento do Van Halen, foi que o guitarrista, né, o Ed Van Halen, ele criou uma nova linguagem da guitarra, né? Então, ele trouxe uma coisa, né? Ele fez o que o Jimi Hendrix fez na década de 60. Ele trouxe uma nova linguagem que muitos guitarristas posteriormente iriam, né, emular, iriam tentar aperfeiçoar, enfim. Então ele foi o responsável por isso. Então até nisso ele tem a banda e o Ed Van Halen tem um mérito incontestável. É só para pontuar aqui, embora seja algo de conhecimento, né, de todo mundo, mas sempre é bom mencionar a importância do Van Halen e do Ed Van Halen enquanto guitarrista. O próximo álbum aqui agora que eu vou falar, né, o 9º colocado, é o OU-812, né, de 1988, né? Seria o OU-812, né? Em português. Esse álbum aqui é da fase com o Sammy Hagar nos vocais, né? Vocalista ótimo, vocalista excelente. E que também aqui não trouxe grandes hits, nada, né? Mas é um disco bom. Não está entre os melhores ainda, não chega naqueles que começam a ser de muito bons para ótimo, mas é um disco que merece ser ouvido, sim, embora, a meu ver, da fase do Sammy Hagar, esse seja o mais fraco. O 8º colocado vem o Women and Children First, 1980. Um álbum bom, um álbum bem feito também. Tem aqui a And the Cradle Will Rock, essa música aqui bem legal. Tem outros destaques,
Mas enfim, é um álbum que fica aqui na 8ª posição. Em 7º lugar, vem o Fair Warning, de 1981. Também um disco que, embora não tenha tantos destaques assim, né, de hits, mas tem Unchained. Unchained foi um hit, né? É um destaque, para mim a melhor música do álbum é justamente Unchained. E é um álbum que aqui já começa a entrar nos álbuns que eu considero que o Van Halen já fez do ótimo para o excelente, né? Os melhores da discografia. Então esse aqui é um discão também desse período da fase clássica do David Lee Roth. Agora chegando aqui no 6º lugar, né? E talvez aqui vá causar alguma surpresa, que eu vou colocar como 6º colocado o Van Halen 2, de 1979. É um álbum que é bom, tem músicas bem legais, mas talvez, e aí pode ser um erro, né? Mas ele sofreu da comparação com o primeiro álbum da banda, né? Com a estreia da banda. E isso foi ruim para ele. É um álbum bom, é um álbum que se ouvido sem comparações, é um álbum que, né, tem sim muita qualidade, mas para mim, no meu gosto pessoal, fica aqui na 6ª posição. Agora sim, vamos falar dos 5 melhores. E antes de eu falar dos 5 melhores, eu já vou dizer uma coisa aqui, que aí vou causar polêmica, aí, principalmente com os fãs da fase David Lee Roth. Já estou dando spoiler praticamente do que vai acontecer aqui, né? Eu acho, né, meu gosto pessoal, e aí você que está assistindo tem todo o direito de discordar, é claro, que o Sammy Hagar dá um pau no David Lee Roth como vocalista. É muito mais vocalista, tecnicamente falando, alcance de voz, timbre. Embora os álbuns mais clássicos do Van Halen tenham sido gravados com o David Lee Roth. Então, um é melhor, mas o outro esteve na fase áurea da banda, né? A fase mais clássica. Então, é bem difícil fazer, principalmente esse top 5. Mas aqui vocês vão ver que eu levei ao pé da letra isso e, coincidentemente, foi sempre isso que eu achei, e reouvindo a banda novamente, veio apenas confirmar o que eu já achava. Em 5º lugar, vem o Ballast, de 1995. Esse disco aqui, muito bom, ótimo mesmo. Tem uma música aqui que estourou no Brasil, principalmente, Can't Stop Loving You. Inclusive foi tema de novela da Globo, né? Novela História do Amor, de 1995. Teve presente na trilha sonora, né, daquela novela. E foi um sucesso esse álbum aqui. Mas infelizmente foi o último da fase Sammy Hagar. Então, aqui, né, 5º lugar, o Balance, de 1995. 4º lugar agora, que é o preferido de muita gente, e eu vou entender, né, se alguém dizer aqui, o meu preferido é esse, né, nos comentários, e não vai estar nada errado alguém considerá-lo como o melhor. O 4º lugar é o 1984, com essa capa icônica aqui do anjinho bebê fumando, né? É uma capa que causou muita polêmica na época, mas que trouxe, né, grandes hits. Aqui tem o maior hit da banda, o maior sucesso da banda, que é Jump, né? Todo mundo conhece Jump. Jump, até mesmo quem não é fã do Van Halen, se ouvir essa música, vai reconhecer, né? Pode não saber que é do Van Halen, mas vai reconhecer. Aqui também se destacou a Panamá, né? E é um disco que, sem dúvida, marcou história e foi o último da formação clássica da banda, da primeira formação da banda, com o David Lee Roth nos vocais. Então, 1984,
o quarto colocado. Em terceiro, eu trago o For Unlawful Carnal Knowledge, o Fuck, né? Esse álbum aqui, lançado em 1991, é um álbum pesado, é um álbum assim, talvez o mais pesado, né, que o Van Halen já lançou. É fruto talvez do início da década de 90, onde estava muito em voga essa sonoridade mais assim, né, com o peso das guitarras mais evidentes. Aqui tem Pound Cake, Judgment Day, são músicas que se destacaram muito. The Dream is Over, enfim, um discão, medalha de bronze, terceiro lugar do repertório do Van Halen, né? Um abraço lá, apologista de São Paulo. Agora em segundo lugar aqui, vem o meu vice-campeão, quase primeiro lugar, mas ele fica aqui no vice-campeonato, que é o 51-50, que é o 51-50, né? Aqui para nós brasileiros. Esse álbum aqui é a estreia de Sammy Hagar como vocalista do Van Halen. E que estreia, né? Porra, a missão de substituir o David Lee Roth, né, que tinha gravado todos os clássicos, e ele vem com essa sonoridade, vem com esse poder aqui, músicas como Why Can't It Be Love, uma música sensacional, Dreams, outra música fantástica, enfim, é um discão. Eu sei que tem gente quem é mais fã da fase David Lee Roth, torce um pouquinho o nariz, mas não dá. Essa fase também tem seu valor, mesmo aqueles radicais torcedores do David Lee Roth têm que reconhecer que Sammy Hagar deu uma outra vida à banda e trouxe uma nova cara, e uma cara que agradou. E eu gosto das duas fases. Eu não sou daqueles que, eu gosto de uma e desprezo a outra, de maneira alguma. As duas fases são muito legais, e aqui, em segundo lugar, ficou o 51-50. E para encerrar, né, o campeão, o primeiro lugar, nesse caso, não dá para fugir do lugar comum, não dá para não ser óbvio, né? O primeiro lugar é a estreia da banda. É o primeiro álbum de 1978. Não tem como, né? Aqui o Ed Van Halen inovou, trouxe toda aquela nova linguagem da guitarra que eu falei. Além de tudo, as músicas aqui desse álbum, elas foram tão especiais que não tinha como ser diferente. Aqui tem Want to Talk About Love, por exemplo. Que música, né? Run with the Devil, Eruption, onde o Ed Van Halen mostra toda a sua versatilidade, a sua genialidade na linguagem da guitarra. Então, não tinha como ser diferente. Esse álbum é perfeito do início ao fim, é o melhor, é o primeiro lugar, e não tem como. Então, no topo do ranking, a estreia da banda, dessa banda histórica, dessa banda icônica, que foi o Van Halen. Infelizmente a banda não existe mais, né? E espero que tenham a decência de não tentar trazer a banda à tona novamente sem a sua figura principal, o Ed Van Halen, que infelizmente já faleceu. Então, que a banda fique aí nas nossas lembranças. Pessoal, era isso por hoje. Obrigado aí, você que acompanha eu aí desde o primeiro ranking. Já estamos aí, como falei, no 75. Daqui para frente serão mais 25, que eu posso fazer intervalos de 2 semanas, 3, dependendo da minha necessidade. Agora, daqui para frente, enxergando a luzinha do 100º ranking lá na frente e esperando chegar lá, contando sempre com a audiência de vocês. Era isso por hoje, um abraço a todos e até o próximo vídeo.